Continuando então o assunto que nós começamos na live no domingo passado. Amém, irmãos? Gostaria de falar, nós estamos tratando do orgulho. Amém? Como eu disse na primeira mensagem, foi na semana passada, alguns estudiosos, irmãos, alguns pastores, eles tendem a acreditar que o orgulho foi o primeiro pecado. Amém? Você está me ouvindo bem? Que o orgulho foi o primeiro pecado. Amém? E que a partir dele, ou por consequência dele, outros e tantos outros pecados germinaram. Amém? O fato é, irmãos, que realmente muita coisa provém do orgulho. Obviamente, como eu coloquei lá no nosso Instagram a respeito dessa mensagem, né, eu coloquei um título bem grande: o orgulho vai te matar. Quem viu? Amém? O orgulho tem essa capacidade, irmãos, de nos matar espiritualmente e também fisicamente. Amém? Nós vivemos numa sociedade que tem muitos reflexos no seu corpo, na sua vida, no seu dia a dia, de pecados. Amém? Não à toa nós vivemos na era da depressão, da angústia, do medo, da ansiedade. E elas são agravadas em tempos como este, né? Em que o mundo está um caos. É ou não é verdade? Eu estava brincando com a Brenda essa semana, que além de tudo que está acontecendo, não sei se você viu o navio que encalhou lá no canal aquele. Amém? 10% do que é comercializado no mundo passa por aquele canal. Então a situação já está difícil, né? E alguém vai lá e manobra um navio, e o navio encalha e para todo o comércio. Amém? Se eles não encontrarem uma solução, será catastrófico. Se em poucos dias eles não conseguirem tirar. Mas nós vivemos então, irmãos, numa sociedade que sofre por conta do pecado. Tudo que acontece, você sabe muito bem que deriva do pecado. Não está dando certo. Aceita a você. Presta aí. Comenta para mim 4. Amém? A gente sofre reflexos disso, irmãos, na nossa vida como um todo. Nós já falamos várias vezes que o pecado, irmãos, a queda de Adão e Eva, foi a razão pela qual nós passamos por tantas dificuldades. Amém? O pecado influencia todas as áreas da nossa vida. Não é somente espiritual, irmãos. Por isso que você precisa entender que você não é crente somente da igreja, dentro da igreja. Amém? Você é filho de Deus em todas as esferas da sua vida. Amém? E a batalha nossa contra o pecado, que caracteriza a vida de um filho de Deus, de um cristão, amém? É lutar contra o pecado, que é o que influencia as esferas da nossa vida. Sejam elas emocionais, sentimentais, espirituais, obviamente, amém? Materiais, enfim. O pecado afetou o mundo de tal forma, irmãos, que nós estamos vivendo coisas terríveis e que não é uma realidade só do nosso tempo. Amém? Você sabe, provavelmente já ouviu falar de outras pandemias, de outros problemas, amém? De outros terríveis acontecimentos durante a história da humanidade, que também matou muita gente. Amém? Tudo isso é decorrência do pecado. E como eu disse, algumas pessoas tendem a acreditar, irmãos, que tudo isso deriva do orgulho. Como a gente viu na semana passada, irmãos, o orgulhoso, ele tem uma característica muito singular. Ele é uma pessoa que ama a si mesmo. E uma pessoa que ama a si mesmo, irmãos, ela invariavelmente, ou em praticamente todas as situações, ela vai se colocar como prioridade. Ela vai se colocar como centro. Ela vai se colocar como superior às outras pessoas. Amém? Nós vimos aqui, um ano atrás, nós falamos do Sermão do Monte. E as características daquele sermão, irmãos, em que Jesus diz: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm misericórdia, os que sofrem por causa da perseguição do Evangelho. Amém? São características de pessoas humildes. Amém? E o orgulho vai totalmente contra isso. E é um grande problema, irmãos. Um grande problema. Uma pessoa que ama a si mesma, irmãos, ela pensa ser superior ao seu próximo.
Esse é um grande problema. Mas principalmente, irmãos, a pessoa que ama a si mesmo, o orgulhoso, se sente superior a Deus. Amém? Se sente superior a Deus. Do orgulho, irmãos, normalmente o orgulhoso, ele é idólatra. Seja de si mesmo, seja de outras pessoas, seja dos seus bens. Amém? Pense que Satanás, ele tentou ocupar o lugar do Senhor. Ele tentou se assentar no trono. E a consequência foi terrível para ele. Amém? Ele organizou um motim nos céus, com parte dos anjos, tentando ocupar o lugar de Deus. O que Adão e Eva fizeram? A mesma coisa. Enfim. O orgulhoso pensa, irmão, ser superior a Deus. Isso é terrível. Se Deus não estiver no trono da sua vida, irmãos, você está desgovernado. O primeiro problema disso tudo, irmãos, é que você não pode ser superior a Deus. Mesmo que você tente, mesmo que você lute, mesmo que você reme contra o Senhor, mesmo que você seja tão amante de si mesmo e realmente acredita do fundo do seu coração que você é maravilhoso, incrível, superior, você não será superior a Deus. Esse é um grande problema, irmãos. Pense comigo, analise uma coisa. 2 movimentos, irmãos, que estão muito em pauta e que permeiam todas as discussões praticamente dessa terra, da sociedade, do Big Brother Brasil: machismo e feminismo. Pense nisso. O que é o machismo, irmãos? O homem machista é aquele que oprime a sua mulher, aquele que vai contra a palavra de Deus, que o manda amar a sua mulher. O homem machista, ele oprime outras mulheres, porque ele se sente superior. Eu estou mentindo? Não? Não estou mentindo, né? Invariavelmente nós somos assim, irmãos. Os homens que estão aqui, nós sabemos disso. Amém? Em contrapartida, o que as mulheres inventaram? O feminismo. Elas criaram então um movimento para si, irmãos, que tenta ressignificar o valor de uma mulher. Amém? Que diz assim que uma mulher, ela não tem valor se ela cuida somente do seu lar. Amém? É muito mais complexo do que isso. Mas é uma contrapartida ao machismo. Elas se sentiam tão oprimidas. Irmãos, nós estamos falando de poucos anos atrás em que as mulheres não votavam. Amém? Em que uma mulher não poderia decidir o que era bom para si mesma, no que diz respeito a várias coisas. Isso é opressão. Mas para tentar lutar contra isso, elas inventaram algo chamado feminismo, que ressignifica o papel bíblico, o papel que a Bíblia dá à mulher. Então você vê hoje mulheres que se escabelam com textos bíblicos. O problema disso tudo, irmãos, que normalmente esse discurso feminista, por exemplo, em que um não é pior do que o outro, o machismo não é pior que o feminismo e vice-versa. Mas normalmente essa tentativa de lutar contra os homens, de ressignificar o papel da mulher na sociedade, na família, normalmente traz por trás de si, irmãos, algo que eles chamam de igualdade. Quem já ouviu isso? Igualdade. Mas quando você vê mulheres lutando contra isso, irmãos, principalmente na internet, é muito engraçado. Você percebe, irmãos, uma coisa: não é por igualdade. É pelo quê? Superioridade. E daí a gente volta para o mesmo lugar. É como se estivéssemos num labirinto, irmãos, que as pessoas não conseguem sair. Ao tentar se livrar da opressão dos homens, que deixaram de amar as mulheres e de honrar as mulheres inventaram um movimento em que elas estão lutando por superioridade. O problema, irmãos, disso tudo é que é pecado. É pecado. Como que Deus criou Adão e Eva, irmãos? A Bíblia diz que Deus tirou a mulher do lado do homem, uma parceira que fosse igual, idônea.
Amém? Que contribuísse, que complementasse a vida do homem. Nenhum dos dois era para ser superior. É óbvio, irmãos, tem situações em que o homem está num lugar de comando, digamos assim. Amém? Tem papéis diferentes dentro da família, por exemplo, dentro da sociedade, é óbvio. Amém? Mas isso de nenhuma forma coloca o homem superior. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Só que isso tem um grande problema, irmãos. Essa situação toda, quando você chega no ponto da questão, no centro do problema, irmãos, você percebe que esses movimentos, essas ideias, na verdade só acabam colocando homens contra mulheres e mulheres contra homens. Sexta-feira eu estava ouvindo um programa de rádio, irmãos. Nós tínhamos ido na vacinação lá no FENAC. Quando eu estava voltando, eu estava ouvindo um programa bem conhecido, irmãos, de humor, que dá ao meio-dia. E eles estavam falando de uma situação lá, eles pegam notícias do mundo e começam a discutir, contar piada em cima. Em determinado momento, depois de uma situação lá, irmãos, que estava tratando de um casal que tinha traído, até aconteceu no Rio Grande do Sul, não sei se vocês viram, o cara estava procurando a mulher e achou que ela tinha desaparecido, tinha sido sequestrada, e ela estava com um amante, não sei se vocês viram isso. Enfim. E em algum momento, irmãos, alguém puxou assim a frase: os homens não prestam. E daí um da bancada interrogou aquilo, né? Achou engraçado. Mas por quê? Porque sim. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Pessoas que estão tentando assumir um lugar superior umas às outras, na verdade estão se colocando umas contra as outras. Você vê isso em outras questões, como questões raciais, irmãos. É nós contra eles, os negros contra os brancos. E criam uma guerra, irmãos, de ideologias para simplesmente fazer com que as pessoas briguem, tentando buscar um lugar ao sol. Tudo isso vem do orgulho. Tudo isso, irmãos. E o principal problema disso, irmãos, é que machismo e feminismo normalmente brota em pessoas que estão voltadas contra o Senhor. Tudo isso é uma resposta mundana, irmãos, ideológica, para dizer uma coisa: as pessoas se voltaram contra o Criador. São visões deturpadas, irmãos, em que todos deveriam estar debaixo da mão do Senhor, agora estão se degladiando em busca por superioridade. O que não percebe, irmãos, é que estão tentando tirar Deus do trono. Isso não vai acontecer. Leia comigo Efésios capítulo 5, verso 21. Efésios 5, 21, irmãos. A Bíblia nos diz assim. Esse é um texto famoso, irmãos, em que a partir daqui o apóstolo Paulo vai começar a falar a respeito das responsabilidades de um homem e de uma mulher dentro de um relacionamento. Amém? Ele vai começar a dizer que o homem deve amar a sua mulher e a mulher deve se sujeitar ao homem. Amém? E parece interessante aqui, irmãos, não tem como saber o que Paulo estava pensando a respeito disso. Mas me parece que antes de tocar num assunto que é complexo, parece que ele deu uma pensada, e antes de iniciar o assunto ele fala esse versículo aqui, ó. Ele diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Parece que ele sabia, irmãos, que esse assunto despertaria polêmicas, problemas, brigas, discussões, debates sobre o papel do homem e o papel da mulher. Então, antes de falar dessas coisas, ele diz: sujeitem-se a Cristo. Você está entendendo isso, irmãos? Aonde que o homem e a mulher devem estar? Debaixo do Senhor. Antes de qualquer coisa, irmãos, antes de assumir o seu papel, a sua responsabilidade para com você mesmo, para com o seu próximo, entenda, você precisa se sujeitar a Cristo. É necessário temer a Cristo.
Ele é o cabeça. Amém? Você pode dizer amém por isso? Amém? Repita comigo: Cristo é o cabeça. A sua cabeça é a parte superior do seu corpo. Amém? Aonde está o seu cérebro? Onde está a sua mente? É ou não é verdade? Todo o corpo se sujeita ao seu cérebro. Cristo é o cabeça. Antes de tocar num assunto complicado, irmãos, em que delimita papéis dentro da sociedade, dentro da família, Paulo diz: vocês estão ou precisam estar debaixo do senhorio de Cristo, porque Ele é superior. Em Tiago capítulo 4, não precisa abrir, irmãos, eu vou citar o texto. Ele diz assim: mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele continua: portanto, sujeitem-se a Deus. Só até aqui. Ele nos dá cada vez mais graça, ou seja, cada vez mais favor, cada vez mais misericórdia. Portanto, que vocês sejam humildes. Para que humildade, irmãos? Para reconhecer que nós precisamos estar sujeitos a quem? A Deus. Ele é superior, irmãos. Eu cheguei até aqui passeando por questões, irmãos, da nossa sociedade, discussões, debates. Nós poderíamos ficar horas aqui debatendo, irmãos. Eu citei o Big Brother. E é muito interessante, irmãos, as discussões que surgem naquele programa, que são um reflexo da nossa sociedade. As pessoas são incubadas não é a melhor palavra no momento. As pessoas são, aglomeradas dentro de um mesmo local, vigiadas 24 horas por dia, 24 horas. E elas mostram a nossa humanidade. E as discussões que surgem de lá são terríveis, irmãos. E você percebe que as pessoas se degladeiam em busca de superioridade. Em algum momento, as mulheres da casa do Big Brother estão tentando se colocar acima dos homens. Os homens da casa estão se colocando acima das mulheres. Isso tudo mostra a revolta dessa humanidade, irmãos, contra o Senhor. Então, para entendermos isso, irmãos, é necessário se sujeitar a Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Gênesis, capítulo 3. Eu cheguei até aqui, irmãos, para te dizer uma coisa. É necessário que Deus esteja no trono. Amém? O orgulhoso constantemente está lutando contra o trono de Deus, irmãos. Amém? Essa mensagem aqui é para todos, irmãos. Eu disse na semana passada lá no Instagram. Ao decorrer da mensagem você poderia estar pensando: mas o fulano, mas o Taylor. Tomara que o Taylor esteja ouvindo bem, né? Tomara que ele esteja escutando bem. Isso é para todos nós, irmãos. Todos nós lutamos contra o orgulho. Se o Senhor não estiver no trono, irmãos, a nossa vida não tem finalidade, não tem ordem, não vai progredir, não vai para frente. Amém? Gênesis capítulo 3. Quero ler com você a partir do verso 1, irmãos. Aqui é um relato da queda. Leia com atenção comigo. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Olha só. Eva respondeu, podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro, olha a resposta da serpente, irmãos. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. E a mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ela lhe daria. Assim tomou o fruto e o comeu.
Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueiras umas às outras para se cobrirem. Não sei se você percebeu, eu dei ênfase em algumas palavras. A serpente diz: seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. No verso seguinte, a Bíblia diz assim, irmãos: a mulher viu que a árvore era linda, que o fruto parecia delicioso, e ela desejou a sabedoria que o fruto daria. A sabedoria pertencia a quem? A Deus. Você está vendo aqui o homem e a mulher tentando se colocar no lugar do Senhor, em rebelião contra Ele, tentando dizer para Deus o que era certo e o que era errado, e qual que era a posição deles naquela situação toda. Você consegue perceber isso? Amém? O coração, irmãos, do orgulhoso está disposto a enganar até a si mesmo. O coração do orgulhoso está disposto a enganar a si mesmo. Adão e Eva sabiam muito bem o que o Senhor tinha dito, irmãos. Era um decreto, só estavam os dois no jardim. O Senhor foi enfático com eles: vocês não podem comer do fruto daquela árvore que está no meio, do resto vocês podem usufruir, a terra é de vocês, mas não toquem naquela árvore. Adão e Eva sabiam disso, irmãos. Mas eles estavam dispostos a ceder à enrolação da serpente e enganar a si mesmos. Por quê, irmãos? Eles quiseram assumir o controle. Eles quiseram assumir o controle da sua existência. Eles quiseram se colocar no lugar do Senhor. Eles quiseram assentar-se no trono da sua vida. Eles quiseram dizer para si mesmos o que era bom, o que era mal. Você está conseguindo compreender isso? Essa é a rebelião de todo homem, irmãos, contra o Senhor. Isso é terrível. Enquanto nós não nos sujeitarmos a Deus, irmãos, a nossa vida será assim: guerra contra o Senhor o tempo todo. Porque se você não entender, irmãos, que Ele sabe realmente o que é melhor para ti, que Ele tem o controle das ações e que Ele governa o mundo, irmãos, a consequência disso é terrível. Eles tiveram consequências terríveis. Qual que foi a consequência exata, a primeira, provavelmente a mais visual aqui das consequências, irmãos, além da morte espiritual? Eles ficaram nus. Foi a primeira consequência visível desse pecado, irmãos. Claro, o pecado trouxe a morte para eles, eles morreram espiritualmente, se afastaram do Senhor, perderam a comunhão, mas o que eles constataram, irmãos? A sua nudez. Quando os olhos se abriram, eles tiveram vergonha, primeiramente de quem? De si mesmos. A primeira consequência, irmãos, dessa atitude orgulhosa de Adão e Eva de tentar serem superior a Deus, a primeira consequência foi ter vergonha de si mesmo. Irmãos, eles já andavam em nudez, eles só não sabiam disso. Eles só não atentavam para isso porque eles não tinham malícia, eles não tinham pecado. Você está entendendo isso? Eles andavam nus, pelado, nunca a mão no bolso. Eles andavam assim, eles viam um ao outro assim o tempo inteiro. Foi assim que eles tinham sido criados. Qual que foi a primeira consequência? Eles tiveram vergonha da sua nudez, da sua própria vida, da sua criação. E a consequência, a segunda consequência, irmãos, eles tiveram vergonha de quem? De Deus. Eles tiveram vergonha de Deus, irmãos. Você precisa entender, o Senhor os havia criado, irmãos. O Senhor sabia como eles eram. O Senhor conhecia as suas partes íntimas. Não havia segredos ali, irmãos. O Senhor sabia exatamente como eles eram, mas quando eles constataram a sua nudez, eles tiveram vergonha até mesmo do Criador. E é estranho isso, irmãos, porque Deus vê todas as coisas. Não adiantaria não adianta você pelado se esconder do Senhor. Ele sabe onde você está, Ele te vê.
Nenhum de nós pensa nisso, é claro, mas Ele está vendo. Ele conhece todas as coisas, irmãos, da sua vida. E Adão e Eva sabiam disso, mas eles tentaram contra o Senhor. Eles quiseram ser superiores, eles foram orgulhosos. O resultado disso tudo foi a vergonha, irmãos. Toda vez que o orgulhoso pensa ser melhor do que Deus, ele tenta assumir um trono que não pertence a ele. Toda vez, irmãos, toda vez. E eu estou falando aqui com relação ao Senhor, mas na semana que vem eu vou falar com relação ao seu próximo. Porque o orgulho facilmente, irmãos, vai te impedir de perdoar. O orgulho facilmente vai te impedir de perdoar o seu próximo. Porque, ora, pensa comigo, irmãos. Se o orgulhoso pensa ser superior a Deus, o que dirá o próximo? Eu estou mentindo? Provavelmente não, né? Se o orgulhoso pensa ser superior a Deus, irmãos, é um passo para se sentir superior ao próximo. Isso, você sabe muito bem, traz consequências terríveis. Como eles quiseram ocupar o lugar do Senhor, irmãos. Até tem um ditado que diz, né? Com muito poder vem grandes responsabilidades. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eles não tinham suporte para isso, irmãos. Eles não tinham capacidade para isso. Deus não estava tentando esconder algo deles, simplesmente porque Ele é caninho, porque Ele é mesquinho. Deus sabia, eles não tinham capacidade de governar sobre si mesmos. E a história da humanidade mostra isso, a história do povo de Israel mostra isso, irmãos. E é incrível quando você estuda a palavra de Deus, você percebe nos mínimos detalhes que Deus sempre esteve certo. Quando eles já estavam em Canaã e reunidos na sua terra, eles não aguentaram ter o Senhor como um governante. Eles pediram um rei. Eles pediram um rei e Deus instituiu Saul. Por quê, irmãos? Porque Saul era homem como eles. O rei Saul era homem como eles. Quando eles viam Saul, eles viam alguém como eles. Você lembra que eu falei no Instagram na semana passada, na live? O orgulhoso ama a si mesmo porque ele se procura no outro, irmãos. Ele tenta se olhar no... Sabe aquela pessoa que conversa contigo e parece que está olhando no grão do seu olho? Muitas vezes ela está procurando um reflexo de si mesma. Tem até uma historinha que diz isso, irmãos. De um rio e de um... Não sei o que era, não sei se era uma pessoa, mas o rio estava ali. E vinha, eu acho que era uma pessoa, e se colocava de joelhos diante do rio, águas limpas, e ficava horas admirando o rio. Admirando e admirando. Daí, em determinado momento, aquela pessoa parou de ir, e o rio ficou pensativo, o rio ficou triste. Por que ele deixou de vir? E daí chegou um terceiro, não sei se era uma pessoa, não lembro direito as figuras, irmãos, mas chegou e disse para o rio: Rio, você sabe que fulano vinha e se prostrava diante de você porque ele apenas queria ver o reflexo do seu rosto nas suas águas limpas. Essa pessoa era tão amante de si mesma que ela se dobrava diante do rio e ficava se admirando como se estivesse num espelho, porque ela amava a si mesma. Qual que foi a resposta do rio, irmãos? Que é surpreendente. O rio diz assim: mas você não sabe, eu amava quando ela fazia isso, porque eu me via no reflexo dos olhos dela. Ou seja, o rio também era amante de si mesmo. O rio também estava procurando nos olhos daquela pessoa a sua imagem, o seu reflexo, porque ele também se amava. Nós chamamos isso de narcisismo. Pessoas que são tão orgulhosas a ponto de amarem a si mesmo acima de todas as coisas. Irmãos, um relacionamento entre homem e mulher, um casal, não tem como dar certo se os dois são orgulhosos, se os dois estão tentando se satisfazer simplesmente.
Porque o que pressupõe um casamento é ser complementado um pelo outro, ser tratado um pelo outro. Ao falar de amigos, Salomão diz que o ferro afia o ferro. Um no outro encontram os seus benefícios. Mas toda vez que alguém, irmãos, num relacionamento pensa ser superior e quer simplesmente se satisfazer, não vai dar certo. Porque nós não fomos criados para sermos orgulhosos, irmãos. Por isso que Jesus disse, ele disse assim: se você quer ganhar a sua vida, perca. Ele disse: aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Ele disse: aquele que quiser ser servido, sirva. O remédio contra isso, irmãos, é sempre se humilhar. Mas o soberbo, o orgulhoso não consegue. Qual que foi a solução de Adão e Eva para isso tudo, irmãos? Para essas consequências que eles tiveram, além do pecado, além da morte espiritual, a nudez, como nós já falamos. Leia comigo no verso 21 de Gênesis 3. Eu já estou encerrando. Aqui a gente tem um paradoxo incrível, irmãos, porque o orgulhoso nunca reconhece que precisa de ajuda. Você sabe disso, né? O orgulhoso normalmente não reconhece que precisa de ajuda, então ele tenta achar uma solução, só que normalmente não dá certo, irmãos. Olha o que Adão e Eva fizeram. Verso 21: e o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Como é que tinha sido feita, irmãos? O que eles fizeram quando constataram a sua nudez? Que a gente leu antes, quem lembra? Folhas de figueira. Quando eles constataram a sua vergonha, irmãos, eles fizeram folhas de figueiras. Mas já no verso 21 a Bíblia diz: o Senhor Deus fez roupas de peles de animais. Ou seja, irmãos, os orgulhosos, Adão e Eva, nem isso eles conseguiram resolver. Agora eles tinham o poder, eles tinham o controle de decidir. Agora eles sabiam o bem e o mal, irmãos. Agora eles pensavam que governavam como o Senhor. A primeira atitude deles contra a consequência da nudez, irmãos, foi fazer roupas de figueiras, que não duraram muito. Não duraram muito. O que o Senhor teve que fazer, irmãos? Roupa de peles de animais. O orgulhoso, irmãos, que pensa ser superior a Deus, na verdade ele é insuficiente para si mesmo. E como isso está na moda, meu irmão? Como isso está na moda? Autossuficiência, autoindependência. Eu não preciso de ninguém, eu faço e aconteço. Não levo desaforo para casa. Eu sou tão bom sozinho. Isso está muito na moda, isso é reflexo do orgulho, irmãos. Adão e Eva não conseguiram ser suficientes nem para si mesmo, logo depois do pecado. Eles fizeram vestes de folhas de figueiras que não duraram muito tempo, e o Senhor então teve que assumir de volta o controle, para que eles não andassem pelados por aí. Então a Bíblia diz que ele fez um sacrifício. O Senhor Deus fez um sacrifício. Aqui ele já estava anunciando algo muito importante, irmãos: a solução. Você sabe que a Bíblia compara o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz ao sacrifício de um cordeiro morto pelos pecados. O Senhor Deus mata um animal e com as peles do animal ele faz roupa para cobrir a vergonha. Com as peles, irmãos, ele resolve o problema da humanidade. Ele acha uma forma, ele encontra um jeito, irmãos, que já estava em seu propósito eterno. Você sabe, a Bíblia diz que o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Você percebe como Deus está sempre à frente, irmãos? Deus está sempre à frente. Ele já tinha a solução.
Antes mesmo do pecado, Ele já tinha a solução, irmãos. Enviar o seu próprio Filho para morrer numa cruz, como uma ovelha que vai em silêncio para o matador. Qual que é a solução do orgulhoso, irmãos? Render-se a Cristo. A solução para o pecado do orgulho, irmãos, é render-se ao Senhor Jesus. É entender que Ele é o único remédio, irmãos, capaz de aplacar o pecado do orgulho. Jesus Cristo é a única solução. Quando o pecador, irmão, se arrepende, quando ele se lança aos pés da cruz, ele está reconhecendo, irmãos, que Deus é superior. Quando um pecador se arrepende, irmãos, quando um orgulhoso se arrepende dos seus pecados e confessa seus pecados, diante da cruz ele está reconhecendo: Senhor, todas as minhas soluções falharam. Tudo aquilo que eu tentei fazer para resolver o meu problema deu errado. Tudo aquilo que eu intentei fazer para solucionar todas as consequências que acarretam do meu orgulho, tudo isso deu errado, Senhor. Mas hoje eu me humilho diante da Tua presença, eu te peço perdão. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Amém? O Senhor Deus tem a solução para o orgulho. Se coloque de pé.